Depois de passar um tempo fora das ruas, Justiceiro volta à ativa. E para fazer os bandidos saberem de seu retorno, ele decide esmagar uma respeitada família de criminosos. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história do herói mais sanguinário do universo Marvel, Justiceiro. Bem-vindo de volta, Frank. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e editor-chefe Bob Harras. Foi publicado no ano de 2000 e corresponde à edição número 1 da revista Justiceiro volume 5. E também um pequeno prelúdio da série Purgatório, que foi lançado em 4 edições. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Prelúdio. Depois de cometer um grave erro perseguindo um respeitado herói conhecido como o Senhor da Terra Selvagem, Ka-Zar, Frank Castle não conseguiu suportar o peso de seu erro e caiu em depressão ao ponto de cometer suicídio. Porém, um anjo chamado Gadriel precisou dele para combater um demônio chamado Olivier e usou parte de sua essência vital para ressuscitá-lo. E com a ajuda do Justiceiro, que ganhou 2 armas celestiais, o demônio teve o seu fim. Entretanto, Frank acabou se cansando disso com o tempo e não quis mais saber da vida de redenção. E com isso foi mandado de volta para seu mundo, tendo que viver novamente como um ser humano normal e continuar sua luta contra o crime. Em um local que aparentemente acabou de ser invadido pelo Justiceiro, vemos o nosso matador preferido com uma arma apontada para o pescoço de um homem que estava morrendo de medo. E a única coisa que o sujeito com rabo de cavalo ouve é que ele deve cortar o cabelo. Poucos minutos depois, vemos o mesmo indivíduo no mesmo local conversando no telefone celular. E o cenário que vemos é um território cheio de corpos de homens assassinados e uma mesa repleta de drogas e com uma mala cheia de dinheiro. E de acordo com o assunto, o bandido estava ligando para um sujeito chamado Mike e explicou tudo detalhadamente. Assim que ele chegou para fazer a transação com um criminoso chamado Ed Grudento, o mesmo estava fazendo negócios com outros indivíduos. E na mesa de produtos tinha mais dinheiro e drogas do que ele viu em toda a sua vida. Então o tal do Ed pediu para esperar ele terminar a transação com os outros caras e ele ficou de boa aguardando. Porém, uma pessoa derrubou a porta e o Justiceiro, carregando uma Uzi, descarregou tudo em cima dos marginais. E com isso a turma do Ed não teve a menor chance. E depois de todos estarem mortos, com exceção dele, o Justiceiro o olhou e ele molhou as calças de tanto medo. E começou a implorar pela vida e dizer que não é traficante, pois não passa de um simples usuário. Com isso, o Justiceiro diz que irá lhe dar apenas uma chance e o mandou largar as drogas e arrumar um emprego. E também que irá ficar de olho caso ele pise na bola e também para ele cortar o cabelo. E depois de contar tudo o que aconteceu, ele diz para Mike que toda a grana e droga que estão ali são dele e que eles irão ficar ricos para o resto da vida depois de venderem tudo. Entretanto, o homem que poupou sua vida reaparece atrás dele e o idiota desliga o telefone já sabendo que desperdiçou sua única chance de viver. Em seguida, vemos o imbecil morto com o pescoço virado e Justiceiro jogando gasolina em todo o local. Depois ele joga uma granada e vai embora deixando o galpão em chamas. Depois vemos ele chegando no prédio onde está morando e um dos vizinhos que estava na escada o cumprimenta o chamando de Smith.
e Frank o chama de Dave, e o rapaz o corrige dizendo que é Speaker Dave. Em seguida, ele esbarra com outro vizinho que se chama Bumpo, que estava preso no caixonete da porta, e Frank o ajuda a sair. Depois, passando pelo corredor, uma vizinha chamada Joan abre a porta enquanto ele passava e eles também se cumprimentam. E depois que ele passa por ela, a mesma fica olhando para ele como se quisesse fazer algum convite. Ao chegar em seu apartamento, descobrimos que ele está vivendo com o nome de John Smith e está totalmente sozinho, sem a companhia de seu amigo Micro, sem aparelhos, sem munição especial, sem furgão e nem alta tecnologia. Ou seja, combatendo o crime apenas com o básico, mas ele dá um jeito. Em outro lugar, vemos algumas pessoas em um necrotério e ficamos sabendo que o cadáver é justamente o traficante Ed Grudento que foi morto pelo justiceiro recentemente. E o homem chorando pela sua morte é seu irmão, Bob Gnucci. Enquanto isso, seus capangas passam o tempo conversando e durante o diálogo um deles comenta que tanto o dinheiro quanto as drogas foram totalmente incinerados junto com os corpos. E o outro diz que é muito estranho alguém atacar os dois lados de uma transação sem pegar o dinheiro e a mercadoria. E quando um deles afirma que só existe uma pessoa que faria isso, o homem responsável pelo evento que estava sendo comentado aparece no local. E o médico legista o manda sair, pois civis não podem entrar no necrotério. E quando Frank pergunta quanto Bob Gnucci pagou para ver o corpo do irmão, o sem vergonha responde que foi $100 e pergunta o que vai ganhar se permitir a entrada dele também. Então avançamos alguns minutos e vemos o herói trancando a porta de um armário com um médico corrupto dentro. E quando o pilantra pergunta como ele irá respirar estando confinado daquele jeito, Frank afirma que pode abrir uns buracos se ele quiser, e o mesmo diz que está tudo bem. Em seguida, ele chega até os dois capangas e eles o manda sair, pois o chefe deles precisa de privacidade. Com isso, Frank puxa uma espécie de canivete e enfia no peito de um deles. E antes do outro pensar em reagir, toma uma canivetada na testa. E quando os outros lacaios olham para trás, o assassino de caveira no peito rapidamente começa a atirar e o primeiro morre fácil. E quando os outros iriam revidar, já é tarde demais, pois as habilidades do justiceiro são insuperáveis e a morte é certa para quase todos. E quando o Bob diz que o justiceiro irá morrer, toma um tiro no ombro, com isso caindo em cima do cadáver do irmão. Então um dos lacaios que ainda estava vivo tenta acertá-lo e Justiceiro pega um cadáver para se proteger. E quando o bandido usa a mesma estratégia para se defender, acaba tomando um tiro no tórax, pois o defunto que ele escolheu como escudo era muito magro. Então outro capanga tenta fugir, mas também leva pior. E quando o justiceiro se aproxima de Bob, diz que tem um recado para o seu pessoal e o mata. Com isso, os corpos dos irmãos Gnucci ficam juntos no necrotério. E o recado que o justiceiro se referiu é exatamente para a família Gnucci, pois matar os dois irmãos de uma família de criminosos significa que todos eles estão condenados. E agora falta apenas mais um irmão, Carlo Gnucci, o filho querido da mamãe Gnucci, que nesse momento está sendo seguido pelo próprio justiceiro. Enquanto caminha atrás de sua presa, Frank diz que Carlo ainda não sabe da morte de Bob, e quando percebe que sua futura vítima está se dirigindo para o edifício Empire State Building, uma ideia passa pela sua cabeça. Então ele entra no mesmo elevador que o sujeito pegou e continua o acompanhando sem ser notado.
E quando o mesmo chega até o último andar, o criminoso dá a ordem para o seu segurança não deixar ninguém subir. Mas Justiceiro, sem perder tempo, estrangula o subordinado até a morte de forma rápida e silenciosa. Enquanto isso, no andar de cima, o bandido sem vergonha começa a se exibir para sua acompanhante, mostrando a vista da cidade. E quando o Justiceiro aparece atrás da mulher, ele pede para ela ficar em silêncio e a manda sair dali. Então o salafrário, pensando que a mulher ainda estava presente ouvindo as suas bobagens, começa a assediá-la, mas ela não responde. Então ele percebe que está sozinho e olha para a janela assustado. E para o seu azar, Frank, que estava no terraço do edifício, o pega pelo cabelo. Depois vemos Carlo Gnut amarrado e nos braços do Justiceiro. E como já era esperado, o marginal é arremessado lá de cima. Enquanto o infeliz despenca em queda livre, Frank lembra que os anjos o pediram para matar por eles e que com o tempo ele iria se redimir, mas não gostou e mandou eles se ferrarem. Com isso, os anjos os expulsaram e o mandaram de volta para um mundo de assassinos, estupradores e pervertidos. E esse mal é disseminado com uma rapidez inacreditável. Diante disso, jogar um bandido de um arranha-céu para avisar aos outros criminosos que o Justiceiro está de volta talvez seja um ato racional. E com isso, a cidade de Nova York diz a seguinte frase: "Bem-vindo de volta, Frank." Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Bem-vindo de volta, Frank é um clássico considerado muito importante na cronologia do Justiceiro por mostrar o retorno de seu velho estilo. E obviamente eu irei continuar contando essa saga aos poucos aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitas pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.